Fala família vascaína, beleza? Tranquilo? Tô chegando por aqui mais uma vez no canal Vasco Rádio, aqui amor, por aqui seu brother Mário Alves. Sonoio, beleza gente? Vamos lá então, um vídeo bem breve como sempre. Vamos falar aqui sobre os confrontos, né, entre Vasco e Corinthians, que jogam no próximo sábado, 6h30 da noite, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E assim como eu fiz na primeira rodada, no jogo do Santos, agora Vasco e Corinthians, Corinthians e Vasco, você vai ficar sabendo tudo que rolou na história, estatísticas entre Vasco e Corinthians, partidas internacionais, continentais, interestaduais, enfim, amistosos, quem mais ganhou, quem mais perdeu, quantos empates, enfim, fica ligado às maiores goleadas, fica ligado à nossa vinhetinha pintando, eu tô voltando trazendo tudo isso e muito mais só pra você. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, depois da nossa vinheta, tô voltando por aqui seu brother Mário Alves, Sonoio, o canal Vasco Rádio, aqui é amor, agora 2h15 da manhã, desse dia 4 de abril, madrugada do dia 3 pro dia 4, tô aqui no meu trampo, como você pode perceber. A luz não é lá grande coisa, o áudio até que fica bom, né? Eu sempre falo essa parada, tô aqui uniformizado. Show de bola, vamos lá então. Cara, eu digo pra você o seguinte, os números pro Vasco não são nada favoráveis aí nesse confronto com o Corinthians. Realmente é uma absurda diferença, né? Uma discrepância desses números aí. O Vasco realmente, ao longo de toda a história, não dá sorte com os gambá, rapaziada, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, na tela pra você. Lembrando, antes, porém, dê a curtida, dê o like, inscreva-se no canal se você não está inscrito. Se já está inscrito, valeu demais, muito obrigado. Se está se inscrevendo agora, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. E claro, assim você não perde nada do que rola por aqui. Vamos lá então, tudo na tela para você a partir de agora, daqui a pouco eu estou de volta. Confronto Mundial. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, uma partida. Nenhuma vitória do Vasco, nenhuma vitória do Corinthians e um empate. Confronto continental, Copa Libertadores da América. Foram duas partidas, uma vitória do Corinthians, um empate e o Vasco não venceu nenhuma. Copa Sul-Americana, também duas partidas, duas vitórias do Corinthians, nenhum empate e nenhuma vitória do Vascão. Confrontos nacionais. Campeonato Brasileiro foram 64 partidas, com 27 vitórias do Corinthians, 24 empates e apenas 14 vitórias cruzmaltinas. Pela Copa do Brasil, foram 4 partidas, 2 vitórias do Corinthians, 2 empates, nenhuma vitória do Vasco, misericórdia. Confronto interestadual, torneio Rio-São Paulo, 29 partidas, 15 vitórias do Corinthians, 5 empates e apenas 9 vitórias do Vasco. Outros torneios, 5 partidas, 3 vitórias do Corinthians, nenhum empate e 2 vitórias do Vasco. Amistosos, 18 partidas, 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e aí sim, o Vasco com vantagem, 11 vitórias do Vasco. Mas aí também não adianta, né? Não tava valendo nada, pô. Então, somando um total de 125 jogos, com 54 vitórias do Corinthians, 36 empates e 36 vitórias do Vasco. O Vasco não venceu nem o empate, né, cara? Empatou com o empate, é brincadeira! É o carro do like passando na sua rua. Sonoio. Agora vamos falar das maiores goleadas do confronto. A favor do Corinthians, Corinthians 5, Vasco 0, no dia 31 de maio de 1995, no Pacaembu pela Copa do Brasil. A favor do Vasco da Gama, Vasco 5, Corinthians 0, 14 de abril de 1928. São Januário, partida amistosa. Tem mais um 5-0 aqui, 5-0 Vascão, 16 de dezembro de 1934, também em São Januário, em mais uma partida amistosa.
A gente fala agora da partida com mais gols no confronto entre Vasco e Corinthians. Corinthians 5, Vasco também 5, 10 gols, rapaziada. No dia 17 de abril de 1955, no estádio do Pacaembu, pelo torneio Rio-São Paulo, placar bailarina em 5-5, que maravilha! O locutor deve ter terminado o jogo sem voz alguma, hein? Muito bem, agora a gente vai falar sobre as disputas decisivas, valendo título, valendo não só título, né? Valendo também passagem de fase. Vamos lá então. Em competições da FIFA, no ano 2000, o Corinthians conquistou o Mundial de Clubes da FIFA sobre o Vasco da Gama nos pênaltis 4-3, após empate no tempo normal e também na prorrogação. Em competições da CBF, em duas ocasiões do torneio Rio-São Paulo, em 1950 e 1953, o Corinthians foi campeão e o Vasco, infelizmente, foi vice. Em 1953, o Vasco eliminou o Corinthians na semifinal do torneio octogonal Rivadavia Correia Maier, vitórias de 4-2 e 3-1. Já no ano de 1995, o Corinthians eliminou o Vasco da Gama na semifinal da Copa do Brasil, vitórias de 1-0 e 5-0. Ai, ai, ai. Já no ano de 2009, o Corinthians eliminou o Vasco da Gama na semifinal da Copa do Brasil. Primeira partida 1-1 e a segunda 0-0. Então o Corinthians se classificou com o gol marcado fora de casa, que naquela época contava, né? No Campeonato Brasileiro de 2011, as duas equipes foram firmes até a última rodada pela disputa do título. O Vasco empatou em 1-1 com seu arquirrival Mulambo no Engenhão, enquanto o Corinthians empatava também com seu arquirrival Palmeiras em 0-0. Com este resultado, o Corinthians sagrou-se campeão nacional pela quinta vez naquela oportunidade. Em competições da Conmebol, em 2006, o Corinthians eliminou o Vasco da Gama na primeira fase da Copa Sul-Americana, vitórias de 1-0 e 3-1. Já em 2012, o Corinthians eliminou o Vasco da Gama nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Primeira partida empate em 0-0 e a segunda partida 1-0 para o Corinthians. Em competições não oficiais, na final do torneio dos campeões estaduais Rio-São Paulo 1930, Corinthians e Vasco se enfrentaram e o Corinthians obteve duas vitórias frente ao Vasco, a primeira em São Paulo 4-2 e a segunda em São Januário por 3-2, após estar perdendo o jogo por 2-0. Foi este confronto que gerou a alcunha de campeão dos campeões presente no hino do Corinthians. No ano de 2017, o Corinthians eliminou o Vasco nas semifinais da Florida Cup 2017, vitória por 4-1. Até na Copa do Mickey o Vasco levou ferro do Corinthians, misericórdia. Em confrontos decisivos, competições de mata-mata e disputas entre os clubes por títulos e competições de pontos corridos, por competições oficiais, são contabilizados 8 conquistas corintianas sobre o Vasco e apenas uma conquista vascaína sobre o Corinthians. Goleada de 8-1, ninguém merece, cara. Já deu aquele like? E agora a gente traz mais um dado para encerrar aqui essas curiosidades nesse confronto. A maior série invicta do confronto é do Corinthians. Foram 22 jogos sem vitórias do Vasco entre 2010 e 2024. O alvinegro paulista venceu 14 partidas e empatou outras 8. Esta série foi encerrada no dia 10 de julho de 2024, com a vitória vascaína por 2-0 em São Januário. Em outra série, entre 2002 e 2006, o Corinthians somou 12 partidas sem derrotas, obtendo 7 vitórias e 5 empates. A maior série invicta do Vasco, em jogos oficiais sobre o Corinthians, é de 14 jogos, entre 1975 e 1990, com 5 vitórias e 9 empates.
rapaziada, não falei para você? Os números completamente desfavoráveis ao nosso gigante da colina, que ao longo da história realmente manda muito mal contra o Corinthians, cara. Caramba, que sapatada, né, que o Vasco leva do Corinthians ao longo da vida. Infelizmente, né? Será que no próximo sábado nós venceremos? Recentemente vencemos, né? No ano passado vencemos aí o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Quem sabe a gente não consegue mais uma vitória, porque é algo muito difícil de acontecer. Ao longo da história estão aí os números que não deixam mentir. Então, quem sabe, nesse sábado a gente consegue mais uma vitória, coisa que é muito rara. O que você achou desses números, desse confronto, dessas estatísticas? É complicado pelo nosso lado, né? Não, muito complicado. Valeu, família, o vídeo era esse. Até a próxima ou até nunca mais. Grande abraço, família. Valeu demais.